Então, hoje, dia 28 de abril de 2022, reunião do pré-natal de alto risco, que vai ser a apresentação do artigo, que vai ser apresentado pela doutora Bárbara e orientação pela professora Marília Ranan. Então, pode começar, Bárbara. Boa tarde a todos, meu nome é Bárbara Gonçalves, vou estar apresentando uma revisão de um artigo cujo nome é Maternal Vaccination, a Review of a Current Evidence and Recommendations, sobre a preceptoria da doutora Marília. É um artigo bem novo que faz um apanhado geral sobre o que a gente entende de vacinação para gestante. Então, a gente começa a falar sobre a relevância do tema, né? Por que vacinar as mulheres durante a gestação? Então, a gente tem que a gravidez e a infância são períodos de maior vulnerabilidade à infecção. E vacinar as mulheres durante a gravidez tem se mostrado eficaz por dois motivos principais. O primeiro é que a vacinação protege a mulher de infecções que ela pode ser particularmente suscetível durante a gravidez, protegendo também o bebê de infecções congênitas e de outros efeitos adversos que uma infecção pode causar na gestação. E também a vacinação materna pode ser usada com a intenção de proteger o bebê, o lactente, nos primeiros meses de vida, né? Através da transferência placentária de anticorpos, né? IgG, ou pelo leite materno de IgA. Então, nessa figura 1, é uma figura que é ilustrada no artigo, a gente tem essa representação da transferência de anticorpos pela placenta. Além disso, a gente vê que a vacinação neonatal é uma medida alternativa para a proteção dos bebês, né, dos lactentes, contra as infecções. Mas tem dois pontos que não são tão positivos aqui, assim, porque a vacinação neonatal depende da capacidade da criança de produzir os próprios anticorpos e é menos eficaz em fornecer proteção durante os patógenos nesses primeiros dias de vida, né? O que é um benefício da vacinação pela gestante. E muitas vacinas também não são administradas nos bebês até que eles tenham pelo menos 6 semanas de idade. E muitas vezes requer que tenha pelo menos 2 doses para que eles estejam protegidos. Então, assim, isso reforça a importância da vacinação durante a gestação. E aqui na figura 2 a gente tem a representação da transferência de anticorpos pelo leite, né? O objetivo, então, deste artigo foi fornecer uma visão geral das recomendações atuais e das evidências que apoiam o uso de vacinas na gravidez, incluindo recomendações para o uso de novas vacinas para o Covid. O primeiro ponto avaliado no artigo foi a avaliação da segurança das vacinas na gravidez. O que a gente tem atualmente é que as grávidas e as mulheres lactantes ainda permanecem subrepresentadas entre os testes de vacina, e essa avaliação de segurança é um pouco mais difícil do que nos outros casos, porque requer ressalvas adicionais para garantir que a gravidez e os desfechos neonatais sejam monitorados, né? Então, isso limita a capacidade dos pesquisadores de conduzir os ensaios de vacina em alguns ambientes que têm alguns recursos limitados, né? Atualmente, o protocolo da vacinação de gestante passa por pelo menos estudos de fase 1 e 2 em mulheres de idade fértil, antes de começar a testar em gestante na fase 1, né, nas mulheres grávidas. E em circunstâncias que a necessidade da vacina é urgente, por exemplo, nos surtos, como a gente teve agora a pandemia de Covid, de Ebola, a gente tem um atraso no fornecimento de dados sobre segurança, e os dados que a gente tem sobre segurança da vacinação para gestante são das gestantes que inadvertidamente recebem a vacina dentro ou fora dos ensaios. E a partir desse grupo que eles começam a coletar os dados sobre segurança. O artigo também ressalta algumas estratégias que podem permitir a inclusão dessas gestantes nos ensaios para aumentar a representatividade desse grupo nos testes de vacina. E com isso a gente adquirir mais informação sobre a segurança. E eles propõem a incorporação de dados de toxicologia de formas mais precoces e o uso de plataformas de fabricação de vacina que já são sabidamente seguras na gestação. Então, o que a gente tem atualmente
As vacinas consideradas seguras são as vacinas de vírus vivos inativados, ou de subunidades de proteínas, ou contendo toxinas próprias, ou vacinas conjugadas. Não são consideradas seguras por um risco teórico de infecção congênita e potencial aumento no risco de perda gestacional, são as vacinas que contêm vírus vivos atenuados. Outro ponto que o artigo aborda é o nível de confiança das próprias gestantes na vacina. Então, a gente tem atualmente baixas taxas de confiança nas vacinas entre esse grupo de gestantes. E isso é uma barreira muito grande para aumentar a cobertura vacinal. Eles avaliaram, nos artigos que eles avaliaram, que os principais determinantes para essa baixa confiabilidade que a gente tem atualmente é o conhecimento sobre a vacina, da gravidade da doença e da suscetibilidade à doença, os benefícios da vacina, os efeitos colaterais, os riscos de danos durante a gravidez, o histórico de vacinação da mulher e a recomendação dos profissionais de saúde. Então, esses fatores são os principais determinantes da confiabilidade da vacina para as gestantes. Outro ponto que foi abordado é que nos grupos marginalizados da sociedade também há uma menor taxa de adesão à vacinação. Então, torna-se imperativo que as barreiras de acesso à saúde sejam contornadas para que essas mulheres possam se beneficiar do recurso. Então, eles propõem algumas estratégias que podem ser incentivadas, como programas de educação comunitária e o uso da mídia para promover a vacina. Atualmente, a gente tem vacinas recomendadas rotineiramente durante a gravidez, que são as seguintes. A primeira delas é a influenza. A gente tem uma taxa de cobertura vacinal entre gestantes nos Estados Unidos de 61%, e no mundo vai variar entre 1% e 95%. Os tipos de vacina que são aplicadas são de vacinas de vírus vivo inativado, que pode ser trivalente ou quadrivalente. A justificativa para vacinar as gestantes é que as gestantes infectadas com o vírus da gripe correm maior risco de doença grave, morte, perda fetal e bebês com baixo peso a nascer. Além disso, a vacinação vai transferir anticorpo e proteger os lactentes até 6 meses de vida. Quanto à recomendação sobre o momento mais adequado, a gente ainda não tem um consenso atual sobre o momento da gestação em que ela deveria ser aplicada. O que a gente tem de informação é que a taxa de soroconversão, a produção de anticorpos, não difere entre as mulheres grávidas que se receberam a vacina em diferentes trimestres. Entretanto, o risco de morte fetal e de desfechos adversos são maiores para mulheres que estão infectadas durante o primeiro trimestre de gravidez. Então, a gente reforça a recomendação de vacinar mais precocemente, no primeiro trimestre. Outra vacina que é rotineiramente recomendada é a vacina contra a tétano. Nos Estados Unidos, a cobertura vacinal chega a 56,6%, no mundo chega a 72%, e a gente tem os tipos dupla tipo adulto e a tríplice bacteriana celular do adulto. A justificativa é que o tétano materno e neonatal ele não é mais visto em grande parte dos países ricos, entretanto, tem altas taxas de mortalidade pela doença nos países de baixa e média renda. Então, nas nações onde o tétano está controlado, a vacina DTPA continua sendo um mecanismo para proteger contra coqueluche. Então, também isso se justifica a aplicação da vacina na forma da DTPA. A recomendação citada no artigo é uma dose entre 27 e 36 semanas de gestação, pelo menos 2 semanas antes do parto, para ocorrer essa transferência de anticorpos, para as pessoas que já são previamente vacinadas com 1 a 4 doses. Se o esquema vacinal está incompleto ou desconhecido, 2 doses com intervalo de 4 semanas, sendo a última pelo menos 2 semanas antes do parto. Outra vacina é a coqueluche, A cobertura vacinal de gestantes nos Estados Unidos é 56%. É a mesma, do tétano, porque eles utilizam a DTPA. E no mundo não tem dados disponíveis que foram coletados por esse artigo de revisão.
Então, a gente tem como justificativa para vacinar as gestantes que a vacinação contra a coqueluche resulta em níveis mais elevados de anticorpos recém-nascidos e se persiste por pelo menos 2 a 3 meses. E altos níveis de anticorpos IgAs foram detectados no colosso de mulheres vacinadas até 8 semanas após o parto. E a recomendação atual é uma dose de TPA entre 27 e 36 semanas de gestação. A outra vacina rotineiramente recomendada agora é a do Covid. A cobertura vacinal entre gestantes nos Estados Unidos chegou a 31%, no mundo a gente não tem dados. A justificativa é que as gestantes têm maior risco de doença grave e morte por infecção por Covid do que mulheres não grávidas, e além disso, ainda tem maior risco de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, parto prematuro e morte do feto. Com a vacinação, a grávida reduz esses riscos e o bebê também recebe os anticorpos IgG e IgA, e que foram detectados até 6 semanas de pós-parto, quando a gestante tomou apenas a primeira dose de vacina, que foi os dados que a gente encontrou nos estudos. Então, a gente recomenda que a vacina seja dada para todas as pessoas com 12 anos ou mais, incluindo grávidas, puérperas, tentantes ou mulheres com pretensões reprodutivas futuras. E também não há dados para recomendar a administração da vacina em uma determinada idade gestacional. Como é uma vacina muito recente, o estudo fala que dados adicionais são necessários para determinar as repercussões da vacina para o desenvolvimento do feto e a segurança a longo prazo. Aqui a gente tem uma tabela com cada tipo de vacina, então a gente tem as vacinas de RNA, né, que são a Pfizer e a Moderna. Sobre a Pfizer, a gente já tem a recomendação de que eles têm dados de segurança que recomendam o uso da vacina na gestação. Da Moderna, dados que foram identificados com mais de 90 mil mulheres não identificaram nenhum problema de segurança. Da Oxford AstraZeneca, eles acompanharam mulheres nos ensaios clínicos até 3 meses após o parto, e comparado com mulheres fora da gestação, que receberam o controle, não teve aumento de natimorto e de abortamento para as que receberam a vacina durante a gestação. No mecanismo utilizado para fazer a Oxford AstraZeneca, que é através do adenovírus, a vacina contra a Zika também foi feita com esse mesmo mecanismo e também não encontrou nenhum problema de segurança nessa plataforma, nesse mecanismo aplicado na produção da vacina. Da Janssen e da Sputnik, a gente ainda não tem dados confiáveis, assim, né, sobre a vacinação das gestantes. E da Coronavac também não tem dados, mas a gente sabe que as vacinas inativadas geralmente são consideradas seguras para gestação. Então, assim, não tem nenhuma contraindicação até o momento. Agora eu vou falar um pouquinho das vacinas dadas como seguras para uso na gravidez, mas que são aplicadas mais em condições especiais. A hepatite B, apesar de ser aplicada rotineiramente aqui no Brasil, pelo estudo analisado agora, não tem evidência de que a administração da vacina vai prevenir a infecção fetal ou neonatal pelo vírus da hepatite B. Entretanto, ela também não está associada a um aumento de efeitos adversos, e o CDC estadunidense, né, recomenda que qualquer paciente grávida que esteja em alto risco de contrair o vírus da hepatite B ou que queira essa vacinação, que ela possa se vacinar durante a gravidez. Não tem nenhuma contraindicação. A vacina contra a Neisseria meningitidis, ela tem do tipo de polissacarídeo e vacinas conjugadas. A gente tem que as vacinas polissacarídeas são seguras e resultam em concentrações mais altas de anticorpos para o bebê, e as vacinas conjugadas não têm efeitos adversos, mas também não têm evidência sobre a sua eficácia. Tanto uma contra a outra pode ser usada quando a mulher está em alto risco de doença meningocócica ou no contexto de um surto. Então, assim,
são seguras, mas não tem uma recomendação rotineira. A vacina contra a polio, a gente tem 2 tipos, de vírus inativado e de vírus vivo atenuado, que é a VIP e a VOP, né? A VIP é rotineiramente oferecida a todas as mulheres grávidas nos Estados Unidos e na Nova Zelândia. Entretanto, o CDC não recomenda sua administração rotineira em mulheres que não têm exposição aumentada à doença. A vacina de vírus vivo atenuado, que é a VOP, é contraindicada para uso na gravidez, embora não tenha sido evidenciados efeitos congênitos associados a ela, né? Vacinas que podem ser usadas, né? Agora que eu vou falar, só que são menos comuns. A primeira delas é a vacina contra o antrax. Nenhuma associação foi encontrada entre vacinação contra o antrax na gravidez e risco de defeitos congênitos. E pela gravidade da infecção pelo antrax, é recomendado que gestantes devam receber a profilaxia pós-exposição, a mesma que os outros adultos recebem, então que inclui a vacina nesse coquetel. Da cólera, a gente tem 2 tipos também, de bactéria inativada, que é a vacina oral, ou de bactéria viva atenuada. A vacina inativada é teoricamente segura, não tem aumento de efeitos adversos ou no risco de perda neonatal, perda fetal, e a preparação com a bactéria viva atenuada é contraindicada, assim como as outras, né, que são com agentes vivos atenuados. Então, a OMS recomenda que as grávidas e os lactantes sejam incluídos nas campanhas de vacinação contra a cólera, pois há um benefício potencial alto e um risco teoricamente mínimo. Então, as gestantes podem ser englobadas. Da Coxiella burnet, a gente não tem estudos nas vacinas contra a febre Q na gravidez, não tem recomendação sobre seu uso. Para o Haemophilus influenza, a gente tem 2 tipos de vacina também, polissacarídeo e de vacinas conjugadas. As duas são seguras, são imunogênicas, resultam em um aumento da concentração de anticorpos no bebê, quando administradas na gravidez, mas as vacinas conjugadas costumam ser preferidas por causa da mais alta concentração de anticorpos, que podem ser vistos até os 2 meses de idade do bebê. Então, essa vacina ela pode ser usada na gravidez, se considerada necessária, porém, em muitos países o controle da doença é satisfatória e não precisa se vacinar as gestantes para evitar a doença. Da hepatite a gente também tem 2 tipos. Do vírus vivo inativado, a gente não tem evidência de aumento nos resultados, efeitos adversos, né, da vacinação da gestação, e ela pode ser usada após consideração dos riscos prováveis de exposição. A de vírus vivo atenuada também é contraindicada. Essa aqui é a título de curiosidade, né, a encefalite japonesa. Ela tem vírus inativado e vírus vivo atenuado. Também não tem evidência sobre o uso dela, da vacina inativada. Entretanto, ela pode ser considerada em caso de viagem para as áreas endêmicas, onde é provável que ocorra uma exposição significativa. E a vacina de vírus vivo atenuado também é contraindicada. Para a raiva, para profilaxia pós-exposição, a gente não tem nenhuma evidência de risco aumentado de desfechos adversos após a administração da vacina, e pré-exposição, ela também é recomendada. E dada a alta taxa de letalidade da raiva, a gravidez não deve ser considerada uma contraindicação, nem a profilaxia pós-exposição, e ela pode ser considerada para profilaxia pré-exposição em mulheres com risco, né? A outra vacina é do Streptococcus pneumoniae, né, a pneumocócica. A gente também tem 2 tipos de polissacarídeo e vacinas conjugadas. As de polissacarídeos são seguras, aumentam os anticorpos nos lactentes, mas isso não tem evidências que isso afete as taxas de colonização ou de incidência de doenças em bebês. E há evidências limitadas para o uso de vacinas conjugadas na gravidez, né, do Streptococcus pneumoniae. Então, o único
estudo publicado, ele mostrou que os bebês das mães vacinadas tiveram um aumento da incidência do desfecho primário, que é otite média aguda, que é um efeito adverso da vacina. Então, a gente conclui que as vacinas pneumocócicas podem ser usadas na gravidez se a proteção da mulher for considerada necessária, né? O outro é o vírus da encefalite, transmitido por carrapatos, também a título de curiosidade. Não há contraindicação para o uso dessa vacina nas grávidas, também não há estudos, né, recomendando o seu uso oficial. Sobre a febre tifoide, a gente também tem dois tipos. A segurança da vacina polissacarídea não foi determinada, mas o risco teórico é baixo. Então, ela pode ser considerada quando os riscos superam os benefícios superam os riscos, e a preparação contendo vírus atenuado continua sendo contraindicada, assim como as outras. Para a febre amarela, a gente tem apenas uma vacina disponível, né, que é uma vacina de vírus vivo. Apesar das vacinas vivas serem geralmente contraindicadas, a gente tem algumas evidências que associam que a vacina da febre amarela não está associada a um aumento de efeitos adversos na gestação, embora a infecção congênita seja possível. Então, a gente só vai usar ela quando os riscos de infecção superarem os possíveis riscos da vacinação. A gente também tem as vacinas atualmente sob investigação. A primeira delas é a vacina contra o Streptococcus do grupo B. Ela se justifica, né, essa vacinação de gestantes, porque o GBS é uma das principais causas de sepsis neonatal e meningite no mundo. E, além disso, a colonização materna pelo GBS também está associada ao trabalho de parto prematuro e natimortos. A gente tem 6 serotipos conhecidos de polissacarídeos que são responsáveis pelas doenças invasivas causadas pelo Streptococcus do grupo B, sendo que o sorotipo 3 é o mais associado. Então, atualmente, a gente tem que em junho de 2020, esse laboratório Minervax iniciou a fase 2 dos estudos, com a vacina recombinante à base de uma proteína. E este estudo vai avaliar a segurança e imunogenicidade da vacina em gestantes com e sem HIV, o que vai ser principalmente importante na África subsaariana, onde que as taxas de doença invasiva por GBS e por HIV, né, são altas. A gente tem também em estudo a vacina contra o CMV, visto que o CMV em indivíduos saudáveis não causa uma infecção importante, com apenas sintomas leves e autolimitados, mas na gravidez a infecção aguda pode causar uma infecção congênita, que acaba sendo responsável pela maioria dos casos de surdez congênita em todo o mundo. Então, a gente sabe que a infecção congênita pode ocorrer em mulheres que nunca tiveram CMV antes e são infectadas durante a gestação, sendo considerada uma infecção primária, ou em mulheres já infectadas com CMV antes da gravidez e que têm a reativação da doença, ou que são infectadas por uma cepa diferente, né, que a gente considera uma infecção secundária. Por conta desses diferentes modos de infecção, a vacina é de difícil produção, né, o desenvolvimento delas é complexo, e eles estão testando esses mecanismos mediados por anticorpos e células T, que vão favorecer a imunidade e a supressão da reativação viral. As vacinas atualmente encontram-se em estágios avançados de desenvolvimento, então a gente deve ter mais novidades por aí vindo. A outra vacina que está sendo estudada é contra o vírus sincicial respiratório. Ele é uma das principais causas de infecção do trato respiratório em lactentes e crianças pequenas em todo o mundo. Crianças com menos de 2 meses de vida acabam sendo o grupo mais hospitalizado, né? Representando 44% das hospitalizações pela doença. E os RNs muito prematuros acabam sendo 3 vezes mais propensos a serem hospitalizados do que bebês nascidos a termo. O tratamento dessa infecção por vírus sincicial respiratório normalmente é de suporte, mas agora a gente tem usado o
palivizumab nas infecções graves, né, que tem se mostrado bem eficaz. E essa eficácia do palivizumab contra a infecção pelo vírus sincicial respiratório é que permitiu a descoberta da glicoproteína F como alvo vacinal promissor. Então, eles estão estudando a partir dessa glicoproteína. E espera-se a conclusão de estudos entre 2023 e 2024. Agora a gente tem as vacinas contraindicadas na gestação, né, em teoria, que são as vacinas de maioria de vírus vivo, né, atenuado. Então, a gente tem, em primeiro lugar, a BCG, né, que ela tem o vírus da Mycobacterium bovis atenuado, só que nos estudos a gente não encontrou efeitos adversos importantes observados nas mulheres grávidas, né, então, assim, e ainda não tem estudos confirmando a segurança, então a gente ainda contraindica, né? Tem a vacina contra o HPV, né? Apesar dela ser contraindicada, nos estudos também não foi evidenciado um aumento do risco de efeitos adversos ou desfechos fetais desfavoráveis, né? E se ela for administrada durante a gestação, a gente pede para que as próximas doses sejam atrasadas para depois da gestação. Dos vírus de rubéola, sarampo e cachumba, a gente também não teve nos estudos evidenciado um risco de aumento de efeitos adversos para a mãe ou para o feto, incluindo não teve um aumento da síndrome da rubéola congênita. Entretanto, ainda se recomenda que as pacientes que tenham recebido a vacina que esperem pelo menos 28 dias antes de engravidar, para evitar, né, essa infecção teórica congênita. O outro vírus que também outra vacina que também é contraindicada é da varicela, mas também não foi identificado nos estudos um aumento do risco de varicela congênita. Do zoster, a mesma coisa. Então, a conclusão desse estudo que a gente avaliou foi que a vacinação materna é um meio eficaz, porém subutilizado de prevenção de doenças infecciosas, tanto para a gestante quanto para os seus bebês. As mulheres grávidas devem ser informadas dos potenciais benefícios da vacinação para si, para o feto em desenvolvimento e para o bebê recém-nascido, né? E devem ser oferecidas proativamente as vacinas recomendadas rotineiramente para permitir a administração oportuna antes do parto, para que elas possam, né, gozar desse benefício que a gente tem atualmente. Acabou. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Pode parar a sua apresentação aí. Vocês fizeram realmente uma revisão bem abrangente, né? Cobriram aí das vacinas praticamente todas. Eu acho que essa revisão é boa até para a gente consultar de vez em quando, para a gente saber qual que pode usar, qual que não pode, porque realmente vocês fizeram um trabalho muito bom aí, uma revisão bem bacana. Vou abrir para a professora Marília fazer os comentários dela. Professora Marília. Boa noite, gente, para todos, né? Parabéns, Bárbara, pela sua apresentação. Você realmente resumiu nos seus diapositivos todos os itens, né, do artigo, né? Você não pulou itens. Então, é bom até ter a sua apresentação para uma consulta rápida, né? No caso da gente ser indagado a respeito de alguma vacina. E o Mário realmente falou o que eu queria falar, que esse artigo é para ser guardado realmente, né? Porque ele serve para consulta, né? Alguma dúvida, para a gente dar uma orientação mais segura para a paciente, né? É um artigo muito novo, né? Foi publicado esse mesmo, American Journal, e é uma excelente revista. O tema é bastante atual, né? Com essas discussões a respeito de vacina, e eu acho que ele mereceu mesmo ser revisitado por nós nessa sessão. Como a Bárbara já falou, gostaria apenas de enfatizar, né, apesar
eficácia e da segurança das vacinas recomendadas na gestação, né? A adesão, né? A confiança, né? A respeito da segurança das vacinas ainda é um pouco baixa, né? E tem estatística, principalmente as que você apresentou dos Estados Unidos, assim, é uma cobertura bastante baixa, impressionantemente baixa, né? Nos Estados Unidos, das vacinas já recomendadas na gravidez. A respeito só dessas que a gente prescreve mais rotineiramente, que pode ter indagação, eu queria lembrar que a DTPA, ela, inicialmente, ela foi recomendada aqui entre nós, no Brasil, a partir de 30 semanas. Os meus colegas mais velhos se lembram disso. Depois saiu uma nova orientação que se fizesse a recomendação a partir de 20 semanas. Eu acho que até para dar tempo, né, dessa vacina ser administrada, né? E o artigo, ele recomenda entre 27 e 36 semanas. Mas eu acho que o mais importante é que seja administrada pelo menos algumas semanas antes do parto, para se obter, né, o efeito desejado, né, a proteção fetal desejada. Eu gostaria de lembrar, principalmente para os residentes aí, que a DTPA ela deve ser repetida em todas as gestações, mesmo que o intervalo entre uma gestação e outra seja pequeno. Tá? Então, apesar de fora da gravidez, né, a recomendação é 10 anos, né, na gravidez e nas gravidezes sucessivas deve ser repetida essa aplicação. Tá? Porque o artigo não fala sobre isso, só para lembrar. Outra coisa que eu gostaria de colocar, que eu sempre recomendo no consultório, e isso, sim, a gente fez muito enfaticamente na nossa família, quando os netos começaram a nascer, que se fizesse atualização da DTPA para os avós, para as babás, para as enfermeiras, para os contatos do recém-nascido. E interessante que o CDC, em 2016, ele falou que essa recomendação tem baixa eficácia, que não resolve muito. Engraçado, eu continuo a recomendar. Eu acho que até é uma oportunidade para os adultos que, às vezes, se esquecem de atualizar essa vacina, de fazê-lo, né? Mas, a partir de 2005, quando houve um aumento muito grande do número de coqueluche, né, entre os recém-nascidos, eu lembro, né, Mário, não sei se você lembra, que o filho do Ayrton Batista, né, quando nasceu, foi para o CPI com coqueluche, né? E aí começou a recomendar enfaticamente, a gente recomendava também para as pessoas que iam ter contato direto, né, o que eu continuo a fazer. Bom, quanto à vacina da gripe também, que está no nosso calendário aí, é comumente discutida, né? Só para enfatizar que deve ser feita em qualquer fase. E aqui na nossa cidade começou a vacinação contra a gripe, já tem um mês, que eu acho que foi a partir do dia 4 de abril. E o grupo prioritário que foi chamado foram os idosos. As gestantes ainda não foram chamadas, né? Eu acho que podia incluir as gestantes aí, porque eu não acho que é um grupo nem tão grande assim, junto com os idosos, né? Poderia já ter sido feita, né? As minhas gravidinhas lá, dos meus pré-natais, estão aguardando a chamada da Secretaria de Saúde, que ainda não chamou as grávidas, tá? Outra coisa, se a paciente não tem cartão, né? Acontece às vezes, cartão de vacina, ou se a gente não pode constatar, né, que ela foi vacinada, então está recomendado logo uma DTPA, logo no início da gravidez, em qualquer fase que ela inicie o pré-natal, para poder se dar um intervalo, né, de pelo menos
4 ou 8 semanas aí para a segunda dose, né? Nas pacientes que, teoricamente, não foram vacinadas, que é uma coisa rara hoje em dia, tá? Acho que é interessante também essas doenças mais raras, né, que a gente provavelmente não tem contato, nunca viu, né? Eu até lembrei desse antraço, gente, não sei se vocês viram, no filme que ganhou o Oscar, né, O Ataque de Cães, o personagem daquele Benedict Cumberbatch, ele morre de antraço, né, o Phil, né, ele morre de antraço, né? Eu lembrei, porque é uma doença assim, que a gente praticamente não vê, né? Mas se precisar, pode dar, né, Bárbara? Pelo que se falou lá no artigo, a vacina. Uhum. Pois não. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que basicamente era isso, né? E fiquei muito animada com a vacina de citomegalovírus, que pode estar vindo aí, né? Que é uma coisa assim tão difícil, tão grave, né? Quando vem aqueles IgM positivos, que a gente não sabe se é falso IgM e repete, né? Aquelas situações que a gente que faz muito pré-natal lida assim com muita frequência. Obrigada, gente. Eu espero que realmente vocês tenham gostado e guardem, né, essa atualização. Obrigado, Marília. Eu achei que seus comentários foram muito bons também. Você também abrangeu bem aí a história das vacinas. Vou abrir para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Ok, gente, então vou agradecer a presença de todos. Semana que vem a gente vai ter a apresentação de mais uns protocolos que estão para a gente liberar para publicação lá da maternidade. São protocolos, inclusive, de infecções congênitas, citomegalovírus, herpes e outras infecções que a gente vai discutir. Então, espero vocês todos aqui na semana que vem. Um abraço.